Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta então para darmos sequência, continuidade à nossa aula de improbidade administrativa. Lei 8.429 de 1992, atualizada já pela Lei 14.230 de 2021. E nós estamos na aula 6, a aula 6 que fala sobre o procedimento administrativo e o processo judicial. Pois é isso que nós estamos tratando aqui, certo? E estamos falando da indisponibilidade dos bens dentro daquelas regrinhas, né? É uma medida cautelar, estamos analisando esses casos e agora a gente vai adentrar então no parágrafo 6º. Vamos ver o que o parágrafo 6º nos diz, venham comigo. O valor. Bom, se está falando do valor da indisponibilidade, é porque nós temos que lembrar que anteriormente a base, o limite do valor é aquele que consta na petição inicial. Pouco importa o concurso de agentes, né? Pouco importa o número de réus. Importante essa questãozinha em prova. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial. Então, quando nós temos uma petição inicial na ação de improbidade, lá vai existir um capítulo, né? Um dispositivo. Um capítulo, um dispositivo, onde vai estar dito ali a estimativa do dano e o juiz então vai se basear nessa estimativa para declarar esses bens, esse valor indisponível. Permitida a sua substituição, ou seja, é possível substituir os bens por uma caução idônea. Caução, amigos, é uma garantia. Idônea significa que é legítima, livre de qualquer embaraço. Pode ser um outro imóvel? Pode, sem problema algum. Fiança bancária, um valor que está estabelecido dentro de uma conta bancária. E fiança, né, uma garantia também, uma caução, ou por seguro garantia judicial, um produto do banco que tem essa finalidade. A requerimento do réu, ou seja, é um ato que não pode ser estabelecido, senhores, não pode ser estabelecido de ofício pelo juiz. Não pode ser algo de ofício do magistrado. Tem que ser a requerimento do réu. E se é a requerimento do réu, significa, senhores, significa, prezados, que o juiz não é obrigado a conceder. O magistrado não tem a obrigação de conceder. Bem como a sua readequação durante a instrução do processo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que se por acaso perceber que o valor é menor, readequa-se para o valor menor, sem problema nenhum. Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro. Vejam que agora nós não estamos falando mais da indisponibilidade de bens do réu. Essas regrinhas a gente já analisou. Nós estamos falando agora da indisponibilidade de bens de um terceiro. Dependerá da demonstração de sua
efetiva concorrência. Cuidado com essa palavra, porque na tua prova pode ser que apareça assim, ó, que é possível a indisponibilidade de bens de terceiro, mas que isso dependerá da demonstração de concorrência, certo? De concorrência. Não é de concorrência, é da efetiva concorrência. Ele tem que efetivamente contribuir para os atos ilícitos apurados. Ou seja, pessoal, pode haver a indisponibilidade de bens de terceiro? Sim, desde que ele seja um agente que concorreu para os atos de improbidade. E nesse caso, neste contexto, pode vir a ser um particular? Pode, sem problema algum. Pode acabar vindo a ser um particular, certo? Ou quando se tratar de PJ, pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual aqui, o Código de Processo Civil. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Às vezes, ilícitos são praticados por uma pessoa jurídica. Só que quem pratica, obviamente, dentro da pessoa jurídica, é uma pessoa física. Geralmente quem pratica é isso, é uma pessoa física. O que acontece, pessoal, nesse sentido, nesse iterim? É preciso uma ação prevista no Código de Processo Civil chamada de desconsideração da personalidade jurídica, em que existe uma ação que se afasta a pessoa jurídica, certo? Busca-se a pessoa física para puni-la. Então, para haver a indisponibilidade de bens de uma pessoa jurídica, são feitas duas etapas aqui. Duas etapas. A primeira etapa é exatamente essa: afastar a pessoa jurídica através da ação de desconsideração da pessoa jurídica. Depois de feito isso, aí sim se pega a pessoa física e usa a indisponibilidade, certo? Parágrafo 8º. Aplica-se a indisponibilidade de bens regida por essa lei no que for cabível o regime da tutela provisória de urgência da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que é o CPC, né? O Código de Processo Civil. Ok, não nos interessa isso. Parágrafo 9º. Parágrafo 9º, ele é muito claro ao dizer que da decisão que deferir conceder ou indeferir não conceder a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá, tem que saber de cor. Isso que eu estou pondo aqui, senhores, tem que saber de cor, é obrigatório. Caberá agravo de instrumento, nos termos do Código de Processo Civil. Atenção aqui.
O que eu vou colocar aqui são regras, amigos, que a gente puxa do Código de Processo Civil, ok? Do Código de Processo Civil. Eu não estou falando aqui de processo penal ou algo do gênero. Aqui são 3 atos jurisdicionais. Isso esses 3 têm em comum. Eles são atos O que quer dizer atos jurisdicionais? São atos que são oriundos de um juiz, oriundos de um magistrado, certo? De um juiz, de um magistrado. Não é um ato de um delegado, não é um ato de um auditor, não é um ato de um ente administrativo. Não. É um ato de um juiz, é o ato de um magistrado. E aí vocês estão vendo aqui 3. Vocês estão vendo despacho, decisão, sentença. O que são despachos? São atos de impulsão processual. O objetivo de um despacho é impulsionar um processo, fazer com que o processo ande. Não há aqui, amigos, juízo de valor. Não há juízo de valor. Ou seja, o magistrado, quando ele profere um despacho, ele não tende para nenhum dos lados, ele não pratica nenhuma decisão. Por exemplo, quando o juiz cita o réu, citar o réu, o que é? Chamar o réu para o processo. O juiz não tem escolha, ele tem que citar o réu. Isso é um despacho. Ou então, quando o juiz, quando o magistrado, ele marca a chamada audiência de instrução e julgamento, a audiência em que as provas serão produzidas e o processo vai ser julgado. Ele não tem escolha, ele tem que marcar. Certo? Tá aqui. O interessante disso, pessoal, é que por esse motivo, por essa razão, a regra é essa. A regra é que não cabe recurso. A regra é que os despachos são irrecorríveis. E por quê? Meus amigos, por qual motivo? O motivo é muito simples. O motivo é beira o trivial. Quando eu recorro, o meu objetivo é que aquilo que o juiz decidiu seja revertido. E nos despachos não tem como reverter. Se foi marcado, por exemplo, uma audiência de instrução e julgamento, eu não posso, se deem conta, eu não posso que o juiz volte atrás ou que um tribunal reforme a decisão para que não seja marcada a audiência de instrução e julgamento. Não tem como. Certo? Agora, claro, pode haver um erro no procedimento que importe inversão tumultuária do processo.
E nesses casos, nessas situações, cabe uma medida que é a chamada correição parcial, mas ela não é bem um recurso, é um sucedâneo recursal que caracteriza-se por tentar corrigir no seio administrativo da questão. Mas isso é um despacho. Já o que é decisão, pessoal? Decisão é um ato judicial no qual o magistrado emite juízo de valor sem adentrar no mérito da causa. Talvez vocês vão encontrar em algumas provas mais complexas, em alguns certames de maior profundidade, a expressão decisão interlocutória. Enfim, decisão ou decisão interlocutória é a mesma coisa, certo? Decisão ou decisão interlocutória é a mesma coisa, vocês vão encontrar do mesmo jeito. Aqui o juiz, ele vai ter que tomar uma decisão, mas ele não vai entrar no mérito final da causa. Não vai, por exemplo, dizer se o réu é culpado ou inocente, se a ação é procedente ou improcedente. Ele não vai dizer isso, porque se ele fosse dizer isso, ele proferiria a sentença. E um exemplo que a gente tem está aqui, ó. Está exatamente no parágrafo 9º. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento. Ok? Então, quando o juiz, por exemplo, autoriza a indisponibilidade dos bens, é porque houve um pedido, então ele teve que decidir. E essa decisão é uma decisão interlocutória, certo? Ele está dizendo aqui que realmente houve um ato de improbidade administrativa? Não. Ele está dizendo aqui que não houve um ato de improbidade administrativa? Não. Ele está julgando uma questão incidental no processo. Ele está proferindo aqui uma decisão interlocutória. E aí vocês estão vendo que tem o nome de um recurso, agravo de instrumento. Então aqui, pessoal, das decisões, cabe recurso. O chamado agravo de instrumento. É diferente do processo penal. Haja vista no processo penal, a regra é que as decisões interlocutórias não sejam recorríveis. Se pede para constar em ata e depois se alega no momento oportuno. A exceção são as decisões interlocutórias
do artigo 581 do Código de Processo Penal, que são atacáveis pela via do recurso em sentido estrito. Mas, no processo civil, se for uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Uma regra aqui importante, né, é que esse agravo de instrumento aqui, ele não possui efeito suspensivo, né, pessoal? Certo? Ou seja, enquanto a pessoa recorre, os efeitos da decisão do juiz permanecem, persistem. E nós temos a sentença. Por ela um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui, amigos, o juiz adentra no mérito da causa. E o exemplo mais clássico que nós temos está ali, é a sentença, né? Obviamente que da sentença cabe recurso, a famosa apelação. Aqui está a famosa apelação. Aqui o juiz condena, absolve da improcedente, da procedente, e se tem efeito extensivo vai depender da sentença. No processo penal, por exemplo, a sentença condenatória não tem efeito suspensivo, a absolutória tem, por aí vai, certo? Então, aqui está as regrinhas importantes. No caso da lei de improbidade, é a sentença que vai determinar se houve efetivamente um ato de improbidade ou não, né? E se ele importou enriquecimento ilícito, lesão ao erário, ou atentou contra os princípios da administração e as consequências que vão advir disso. Parágrafo 10. Tem muitos parágrafos esse dispositivo, temos que ir em atenção a eles. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Cuidem, pessoal, se tem, por exemplo, uma dívida, tá? Se o valor, por exemplo, do ato que tem que ser utilizado como proveito é de R$200 mil e o sujeito tem um veículo avaliado em 40 mil, esse veículo ele não vai servir como bloqueio, como indisponibilidade de bens. Não vai servir. E por que não vai servir? Porque que ele não assegura o valor integral do ressarcimento do dano. Certo? Então não tem sentido. Agora, se ele faz parte de um todo, nada impede que seja aplicado também. Até porque aí sim ele terá aquilo que nós chamamos de utilidade. Ok? Não incide, como eu disse aqui, sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Por quê? Porque nós não sabemos se a multa civil vai realmente acontecer, certo? E nós não temos aqui indícios suficientes para tanto.
ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita, porque ninguém pode ser punido por aquilo que venha a ser lícito, né? Então, cuidado com esse parágrafo 10. O parágrafo 11 eu vou destacar. Por quê? Porque o parágrafo 11, ele traz uma ordem dos bens a serem indisponibilizados. Essa ordem, ela é útil e ela é importante. Para quê? Para cair em prova. Principalmente para cair em prova. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com ela, certo? Temos que fazer isso, temos que ficar espertos. Vamos ficar espertos com ela, então. A ordem de disponibilidade de bens deverá priorizar os veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis, em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Vamos para a ordem, então, e tem que saber essa ordem de cor. Veículos de via terrestre. 1. Que veículos são esses? Os automóveis, não é verdade? A gente já sabe de antemão isso. Estamos falando dos automóveis. Bens imóveis. 2. São as residências. Sempre lembrando, pessoal, tem que cuidar as regras de impenhorabilidade do Código de Processo Civil. Se o indivíduo só tem um automóvel, talvez não seja possível bloqueá-lo. Se o indivíduo tem apenas a sua moradia, a sua residência, talvez não seja possível bloqueá-la. Bens móveis. Esses bens móveis pode ser, por exemplo, obras de arte. Até porque é uma forma bastante interessante de camuflar os bens, né? Com obras de arte, tá ali. Semoventes. O que são os semoventes, meus amigos? São os animais, ok? Mas vejam, não é o animal de estimação. São os animais que o indivíduo tem a título de pecúnio, de valor, como cavalos, bois, vacas leiteiras, navios e aeronaves. São os veículos de água e de ar agora. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Investimentos. Investimentos em minérios, pedras e metais preciosos. Uma vez um aluno me perguntou: qualquer pedra, professor? Não. O paralelepípedo do chão é óbvio que não. São pedras preciosas, como por exemplo, diamantes, metais preciosos como ouro, ok? E aí sim, faltando tudo o que vocês estão vendo aqui, certo? Um momento. Siri, eu não falei contigo. Faltando tudo o que vocês estão vendo aqui, aí sim pode haver o bloqueio de contas bancárias. Certo? Feita uma petição mostrando, demonstrando, certo? Que não há como, que se o bloqueio prejudica a subsistência do acusado, prejudica a subsistência do réu, a consequência disso, meus amigos, é que não poderá haver o bloqueio. É o que diz aqui, ó. De forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Então, geralmente, quando chega a um escritório de advocacia, um acusado por improbidade e que teve os bens bloqueados,
Geralmente, a petição que nós advogados fazemos é nesse sentido, demonstrar que a sua subsistência fica afetada, que a sua atividade empresarial fica afetada e, por consequência, a subsistência, havendo o bloqueio, a indisponibilidade desses bens, certo? Em prova, é importante cuidar essa ordem. Questão boa para se cair em prova. Parágrafo 12. O parágrafo 12 traz uma responsabilidade para o juiz, traz uma responsabilidade para o magistrado. Vejam ali, o juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Daqui a pouco, o juiz determina a indisponibilidade de bens que atinge a administração. Se ele perceber que isso pode ocorrer, que isso pode acontecer, o que ele faz? Ele não determina a indisponibilidade. Por quê? Princípio da primazia do serviço público. Serviço público em primeiro lugar. Cuidem isso, então, esse grau de importância que tem aqui. Sempre vai ser colocado, então, numa balança, né? Serviço público e as consequências da indisponibilidade. Serviço público em primeiro lugar. E parágrafo 13 é vedada a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Bom, isso aqui, pessoal, está sendo aplicado, inclusive, em situações fora da lei de improbidade. Isso aqui é uma regra para evitar problemas que possam gerar lesão à subsistência de alguém. Então, vamos supor que existe um devedor. O credor tem que buscar sempre meios para ter o que é seu, né? Receber. O sujeito não tem veículo no seu nome. Ele tem só a casa que é a moradia. Ele não tem bens móveis, ele não tem semoventes, ele não tem pedras preciosas, ele não tem nada, nada. Mas ele tem, por exemplo, 35 mil reais na poupança. Pode ser penhorado? Pode ser bloqueado? Não, não pode. Na lei de improbidade se proíbe e na lei civil também. É vedada a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações ou em conta corrente. Viram? E se for acima de 40 salários mínimos, aí pode, sem problemas, desde que não existam aqueles outros bens do parágrafo 11. Se existir aqueles outros bens do parágrafo 11, pode esquecer. Viram que genial? Boa situação para cair em prova. Marquem com muito carinho esse parágrafo 13.
Muito bem. A gente tem que falar agora do parágrafo 14. O parágrafo 14, amigos, ele é o último da indisponibilidade de bens. Vamos falar sobre ele aqui, onde a gente termina o artigo 16. É vedada mais uma vedação, 40 salários mínimos é uma e agora a outra vedação. Olhem aqui comigo. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu. Bem de família é aquele oriundo de quê? Herança. Salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Lá aqueles casos do artigo 9º, que resultou em quê? Que resultou em enriquecimento ilícito. Aqui, certo? Cuidem isso então, até 40 salários mínimos e bens de família, desde que não tenham sido auferidos com enriquecimento ilícito, não podem ser objetos de indisponibilidade dos bens. Brilhou? Muito bem. Fechamos a indisponibilidade, temos que falar agora sobre ainda questões de processo judicial e competência, foro, essas coisas. Mas isso tudo, meus amigos, já vai ser para a nossa aula 6B. Terminamos aqui a aula 6C, vamos para a aula 6D, certo? Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta para dar continuidade. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.